Gani, estava aqui de olho, né, em relação ao IPCA, IPCA 15, que a gente falou até mais cedo, veio menor do que o do mês passado, ainda veio um pouco acima das projeções, mas estou olhando aqui núcleos e serviços que desaceleraram, inclusive, mais do que era o esperado, né, neste IPCA 15, é isso, gerindo, vamos dizer assim, um arrefecimento dessa inflação, principalmente se a gente olhar para núcleo e serviços. Quando a gente fala núcleo e serviços, taxa de juros poderia já estar começando a fazer efeito para isso? Boa pergunta. Bom, vamos lá. Então, assim, a gente pode olhar esse IPCA 15 com o copo meio cheio ou copo meio vazio. Olhando ele com o copo meio vazio, com uma notícia ruim. Ele veio acima do esperado, 0,69 contra 0,65. Notícia boa, ele desacelera em relação ao mês anterior e principalmente as medidas de núcleos, elas vieram boas. As medidas de núcleos, a gente pega o índice e recalcula ele excluindo alguns itens, agregando outros. Basicamente é isso, tá? A gente exclui alguns itens. Então, qual que é o critério? Por exemplo, núcleo por expurgo. Então, eu gosto muito de olhar esse núcleo. Nos Estados Unidos, o pessoal gosta muito também. A gente tira os preços administrados pelo governo e a gente também tira os alimentos no domicílio. Qual é o critério? Se a Selic tiver a 40%, não vai afetar o preço administrado, a passagem de ônibus, porque é um preço controlado pelo governo. Você não vai deixar também de comer, você não consome a crédito, né? O que você gasta lá no seu dia a dia, né? Então não vai mudar se a Selic tiver 40%. Então, vamos olhar a inflação sem os itens que não são sensíveis à taxa Selic, tá? E só deixar os itens sensíveis à taxa Selic. E aí, Paula, cai só para você ter uma ideia, de 0,94, alto pra caramba, para 0,36 agora. Olha que desaceleração. Né? Então, tirei lá o combustível, a gasolina, que é controlado pelo governo. Então, veio bem. Outro que eu gosto muito de olhar, o X03. O que é o X03? Esse aumentou um pouco, que são bens industriais e serviços. Esse foi de 0,45 para 0,50. Mas quando eu olho somente serviços, né? Aqui, ó, ele vai de 1,32 para 0,29. Olha que desaceleração, né? Muito grande. Quer dizer, continua subindo 0,29, só que sobe menos do que o mês anterior. E o difusão, que eu gosto bastante também, que é a porcentagem de itens com variação positiva. Não importa se foi 10% ou 0,5%. Teve variação positiva, eu conto. Cai de 67% para 61%. Em outras palavras, na inflação do mês anterior, medida pelo IPCA 15, 67% dos itens tiveram variação acima de zero. Agora, 61% variação acima de zero. Respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acredito que sim, a política de juros do Banco Central começou a fazer efeito. Eu acho que pode ser o início, né, da estabilização da inflação. Se o IPCA, o próximo IPCA 15, vierem de novo com esses núcleos, aí a gente vai poder ter uma leitura que o Banco Central está fazendo um bom trabalho, né, e aí finalmente poder reduzir a taxa de juros. Estou até olhando aqui, vou ver se eu acho o DXY, por sinal, que eu queria atualizar, porque eu vi que o dólar está subindo bem aqui também, DXY, está subindo 0,59 agora, e a moeda aqui, né, frente ao real, está em 5,30, agora 5,30, um pouquinho mais 0,21 de alta. Gani, o quanto esta moeda alta pode trazer pressão para a inflação, numa projeção? Principalmente se a gente for pensar em relação a commodities. O dólar, você O dólar. Então. Com a desvalorização do real. Então, o dólar, ele pega em cheio, né? Por quê? Porque em todo o processo produtivo das empresas, você vai ter ali um componente importado, né? Sim. Se eu pensar, por exemplo, né, num celular aqui, tem componente importado nesse celular, tem o próprio petróleo que está embutido aqui no plástico, enfim. Então, se há um aumento de custo, a empresa, ela vai repassar. Em algum grau, ela repassa esse aumento de custo. Então, o dólar, como ele acaba, ele está disseminado nesse processo produtivo das empresas, acaba afetando na inflação, sim. Então, o dólar subindo é uma notícia ruim para a gente, né? Justamente nesse momento
que vem numa desaceleração inflacionária.